E, como eu disse, o assunto é Sérgio Moro. O ministro disse ao STF que jamais deu qualquer determinação ou orientação para que a Polícia Federal destruísse material colhido com hackers presos pela Operação Spoofing. Diz que não tem acesso ao inquérito policial que tramita na 10ª Vara Criminal do Distrito Federal, que compete ao Poder Judiciário decisão sobre o destino do material. Diz que foi um mal entendido a declaração sobre a possível destinação dessas mensagens, considerando a natureza ilícita dele e as previsões legais. Vera, o ministro teve de se explicar sobre essa história toda. Os meninos já falaram um pouco sobre a questão do Bolsonaro e como ele vem fritando o Moro. E essa parte que você introduz agora na nossa conversa, Aros, mostra alguém que de super poderoso está bastante acuado. Ele vir se explicar em relação a isso é porque ele sabe que o caso vai chegar ao Supremo e que o Supremo pode fazer alguma coisa em relação a isso. De fato, do que a gente soube, não dá para saber se ele chegou a ordenar alguma coisa à Polícia Federal. O que se soube? Ele disse ao presidente do STJ, o ministro Noronha, que as mensagens seriam destruídas, como para acalmar o Noronha, que teve aí o seu nome incluído entre aqueles que foram hackeados. Se ele chegou ou não a dar alguma ordem à PF, nunca se disse. Inclusive, a PF veio logo em seguida a esse episódio dizer que nada tinha sido dito a ela e que a prerrogativa disso era do juiz da causa, o juiz Valisney, lá de Brasília. Mas o fato do Moro ter de vir a público falar sobre isso mostra alguém que está sim acuado. Essa questão do COAF é uma outra. A questão do pacote anticrimes, ela é especialmente cruel e ela é especialmente demonstrativa de que Bolsonaro age deliberadamente para fritar o ministro. Quando era o próprio Bolsonaro que precisava levar as pessoas às ruas, o Moro serviu como uma espécie de atrativo para isso. O próprio presidente e seus filhos usaram as suas contas no Twitter para dizer que o Congresso era preguiçoso e que não votava a reforma da Previdência e o pacote anticrimes concomitantemente por preguiça. Isso chegou a ser objeto da minha discussão com o Caio aqui nesse estúdio, no dia da primeira manifestação da Paulista, porque ele também disse isso, que dava para votar as duas coisas, que o Congresso era muito grande, que tinha pessoas ali para ocupar várias comissões ao mesmo tempo e votar vários projetos, e eu disse que não era bem assim que as coisas funcionavam, porque o Congresso trabalhava com prioridades. E agora o Bolsonaro, que antes dizia nessa linha de que dá para votar tudo ao mesmo tempo sim, e que bastava o Congresso querer, pondo a culpa no Congresso, agora encampa esse discurso em desfavor do seu ministro da Justiça, porque está agindo em várias frentes para fritá-lo. Na época em que saíram os primeiros diálogos da Vaza Jato, inclusive essa suposta intenção do Moro de destruir as mensagens, ele foi numa entrevista dessas quebra-queixo para dizer que o Moro não tinha prerrogativa para destruir nada. E depois começou a investir nos bastidores contra o Roberto Leonel do COAF. E disse em conversas com várias pessoas, entre elas com o Rodrigo Maia, que o Moro andava exorbitando, que ele estava insatisfeito com alguns movimentos do Sérgio Moro. Na verdade, Bolsonaro antecipou que tinha feito um acordo com o Moro para levá-lo ao Supremo, o que também já desgastou o ministro. Ele agora tinha um ministro indemissível, um futuro ministro do Supremo, e não sabemos mais, como bem disse o Josias, se o Moro continua candidato a essa vaga do Supremo, se continua indemissível e se continuará, ao fim da sua passagem pelo Ministério do Bolsonaro, um forte candidato para 2022. Porque agora o que o Bolsonaro está fazendo é minar um adversário para 2022. Ele trouxe o adversário para debaixo das suas asas para depois miná-lo. Isso é uma tática política muito sofisticada, na qual o Moro, que é um neófito na política, caiu e da qual eu acho que ele terá dificuldades para se livrar, justamente porque abriu mão de uma carreira vitalícia e de uma vitrine como era a magistratura. E aí, Josias, rapidamente para a gente poder ir fechando. Rapidamente, eu acho que a Vera disse tudo aí, o que precisava dizer, mas eu acho que o Bolsonaro, ao fritar o Sérgio Moro, ele corre riscos também. Ele, Bolsonaro, acaba se reduzindo o seu próprio potencial. Na campanha eleitoral, ele disse várias coisas que atraíram muitos eleitores, teve coisas que tiveram grande apelo, né? Numa fase que foi marcada ali pela prisão do Lula, ele ofereceu ética. No instante que o Michel Temer se encrencou, estava comprando com cargos e verbas o congelamento das denúncias
criminais ali no Congresso, ele ressuscitou um vocábulo que estava fora de moda, que é meritocracia. No exercício da presidência, o Bolsonaro pratica o oposto do que ele disse. Ele faz média com um filho que está sob investigação e nomeia outro filho para a embaixada em Washington. Essa filhocracia que estabeleceu aí sobre o Jair Bolsonaro vai deixando o presidente sem nexo. E quando ele investe contra um personagem que ainda tem popularidade, como o Sérgio Moro, acho que ele também pode estar comprando uma fatura que lá na frente não sei se ele conseguirá resgatar. Naquele pique, Constantino. Em Moro, we trust. Eu acredito que o Moro não tem essa ambição toda política. Talvez o Supremo, sim, que é um cargo mais técnico e, sem dúvida, podia ser uma meta. Mas eu não acho que ele tenha essa ambição toda política. Eu acho que ele foi para o governo com boas intenções para realmente tocar o seu projeto de combate à corrupção e ao crime. E foi tragado aí por essa politicagem toda e, inclusive, por essas questões questionáveis do ponto de vista ético, envolvendo o próprio presidente e sua família. Eu acho que o Bolsonaro deveria tomar cuidado. Eu acho que Moro ainda é maior do que Bolsonaro. Será que a gente vai viver esse choque de monstro aí, duelo de titãs? Duelo de titãs. Vamos ver.